Isso. E voltando aqui com a nossa convidada, a doutora Michele Brus Amarelo, eu quero ainda falar sobre os impactos no bem-estar animal, né? Os impactos que esse cuidado com a sanidade animal tem diretamente ao bem-estar e também à produtividade, né? Principalmente se falando o que é o nosso maior público hoje, se falando em bovinos, né? A doença ela é complicada de ser tratada, né? Porque ela vai dar um atraso muito grande no rebanho, né? Então eu gostaria de atentar esse contato, porque eu vejo assim que muitas vezes as indicações e recomendações elas estão aí, né? Mas acho que a maneira que mais pega a atenção é quando a gente consegue entender o impacto que está dando no bolso do produtor, né, Michele? Exatamente. Quando a gente tem uma patologia, uma doença circulando no rebanho, a gente só sempre fala que o produtor ele vai dar mais atenção quando aquilo começa a pesar no bolso dele. Porque geralmente vai gerar um impacto econômico grande, né? Então, enquanto ele não está vendo que aquilo está gerando prejuízo, parece que não tem aquela atenção associada à doença, né? Então, vai levando. E quando a gente fala de doenças, de patologias associadas, né, aos rebanhos, a magnitude da doença, ela é grande, né? Então, tu imagina uma propriedade que tem inúmeros animais, um animal começa a ficar doente, né? Até que está um animal ali apresentando doença, que está com alteração, né? É mais fácil de tratar, é mais fácil de tu conduzir. A partir do momento que aquilo vai ganhando uma magnitude maior, é um rebanho todo que está sendo prejudicado. Então, o impacto econômico ele multiplica pelo número de animais acometidos. E quando a gente fala de doença, não é só a questão de bolso, de dinheiro, como tu comentou. Tem muito do bem-estar animal. Então, hoje, eu dou disciplina de bem-estar animal e, no início, é difícil de colocar isso na cabeça dos alunos, né? Que não é só a questão do financeiro, não é só a questão da saúde do animal, é a questão do bem-estar. Então, quando a gente está doente, a gente não está bem, né? Quando a gente está doente, a gente também não manifesta interesse em desenvolver uma atividade, a gente não é tão produtivo e o mesmo acontece com os animais. Então, um animal que está doente, ele é um animal que ele vai estar em sofrimento e, como médicos veterinários, nós temos a responsabilidade, né, de evitar que isso aconteça ou de manejar da melhor forma possível, né? Isso é nosso dever como profissional e isso diretamente vai impactar nas questões produtivas também, né? Então, além de toda essa questão de bem-estar do animal, de o animal estar bem, dele estar produtivo, o retorno financeiro, consequentemente, vai ser comprometido. Então, um animal que está doente, produzindo leite, ele vai deixar de comer. Ele vai deixar de comer, ele vai deixar de se alimentar, ele vai deixar de ingerir água, consequentemente a produção dele vai diminuir, né? Então a gente vai ter uma diminuição na produção de leite desse animal. Se a gente está falando de um bovino de corte, um animal que deixa de comer, um animal que está com uma patologia, uma doença que está acometendo ele está com dor, ele está com desconforto, ele também vai se afastar do rebanho. Ele vai deixar de comer, ele vai deixar de ingerir. Durante aquele período de tempo que ele está em tratamento, ele não vai estar produzindo, então ele não vai estar ganhando peso, ele não vai estar acumulando gordura na carcaça. Consequentemente, isso também reduz o rendimento. Então, a sanidade ela está diretamente associada a isso, a questão do bem-estar dos animais, que, consequentemente, influencia nos potenciais produtivos desses animais. Então, eu sempre comento com os alunos, ai, prof, mas tu fala tanto em bem-estar animal, e aí tu está produzindo um animal que vai para o abate. Né? É contraditório, né? Mas esse questionamento aí de saúde. Exatamente. E aí, qual que é a importância disso? Vamos produzir alimento porque precisamos abastecer mercado e nutrir a humanidade. A gente precisa produzir alimento para a humanidade, né? Mas se é para produzir, que se produza com qualidade e com consciência. Então, a que custo eu estou produzindo? Hoje a gente fala muito que propriedade que adota manejo de bem-estar animal não tem problema sanitário. Porque, levando agora talvez um pouquinho para a parte mais técnica, um animal que ele está doente, um animal que passa por maus tratos ou que não tem uma condição de produção adequada, ele é um animal muito estressado. E um animal muito estressado é muito predisposto à doença. Então, a gente às vezes pensa, o manejo está errado. Chega lá na propriedade, o gado está passando frio, o gado está passando calor, o gado está passando sede, ele não tem um pé de couve para ficar embaixo, né? Nesses últimos dias aí, temperatura altíssima, às vezes o animal não tem um conforto térmico adequado. E aí o animal começa a adoecer. Ele não emprenha,
eu faço inseminação nesse animal, mas ele retorna o estro, porque dá reabsorção de embrião por conta do calor. Então, o animal não emprenha, o animal não produz leite, o animal não produz carne. E aí a gente começa a ver o que? As associações do bem-estar, influenciando principalmente em estresse nesses animais, animais estressados, e que vão baixar índice produtivo. Então, aquele animal que também é manejado com manejo que tem muita agressividade, muita gritaria, né? Muita movimentação dentro da propriedade faz com que ele se estresse. Quando o animal fica estressado, ele também fica doente. E aí, consequentemente, a gente vai ter perda com gastos veterinários, né? Então, associados ao uso de medicação ou profissional, perdas produtivas do período que esse animal ele vai estar inviável, que ele não vai estar produzindo leite, ou ele não está colocando carne, ele não está aumentando o ganho de peso, e também o impacto que a gente pensa na sociedade se a doença ela tem um potencial de transmitir para o humano. Então, são vários vieses que são atingidos. Por isso, de trabalhar com manejo consciente, manejo racional, né? Hoje a gente já tem dentro das propriedades a utilização de manejos menos agressivos, sem gritaria, uma movimentação mais calma, na hora de carregar os animais, na hora de manejar os animais, oferecer conforto térmico, conforto para alimentação, ingestão de água, sombreamento, justamente para evitar que o animal fique estressado, porque quando ele estressa, ele baixa a imunidade e aí, consequentemente, ele fica doente. Então, tem uma relação muito íntima entre bem-estar, produção animal e a sanidade dos animais. E muitas vezes a gente até aqui no PapaCast a gente já comentou, né? Por exemplo, a questão reprodutiva, né? Trazer o lote de vaca lá, né? E grito e coisa e tal, e aí vai fazer o protocolo de ETF, né? Então, são situações que acabam atrapalhando toda essa decorrência, né, Michele? Com certeza. Toda vez que a gente maneja o animal, a gente causa um nível de estresse para ele. Então, isso não tem como a gente negar. O fato de eu movimentar um animal de uma propriedade para outra, movimentar o animal de um piquete para o outro, trazer o animal que está lá no campo, colocar ele dentro da mangueira, já é um estresse para ele, né? Então, eu até brinco com os alunos, vocês já viram a situação de o animal tá no campo, tu traz ele para dentro da mangueira, ele começa a urinar e defecar loucadamente, né? Então, é uma manifestação de estresse. É um animal... E é nítido, tu traz o animal para dentro da mangueira, ele começa a se movimentar, ele já começa a defecar, urinar numa frequência maior, e isso já é reflexo de estresse, né? Então, é o estresse do manejo. E isso que às vezes tu está fazendo de uma forma bem racional, bem consciente. Então imagina você trazer às vezes um animal de um local para outro, manejar de uma forma agressiva e tentar utilizar um protocolo, por exemplo, como uma IETF, uma transferência de embriões. O animal não vai receber aquilo bem, justamente por conta de toda essa modificação no sistema dele, na imunidade dele, associada a estresse, ele vai responder de uma forma negativa. O mesmo acontece, por exemplo, quando a gente compra animal de uma localidade e traz para outra, né? Então, eu falei para vocês antes da quarentena, que a importância do ponto de vista sanitário, Sim. Mas a adaptação também é importante. Então, imagine eu trazer um animal que ele é de uma região mais fria e aí eu trago aqui para o nosso sudoeste medonho calorzão, né? Então, se eu não tenho como ofertar para ele um conforto térmico, de temperatura, de sombreamento, seja um sombreamento natural ou artificial, né? Seja uma área de cobertura, ele vai sofrer com isso. E aí o que acontece? Às vezes o produtor compra o animal, estava bem lá, estava com saúde, não tinha problema nenhum. Ele traz o animal e começa a ficar doente. Né? Mas eu comprei o animal, tu me deu garantia que o bicho estava bom, que não tinha problema nenhum. É a questão da adaptação, da modificação de um lugar para o outro. E aí ele começa a ficar doente, começa a apresentar patologias, pode vir a óbito, né? Então tudo isso influencia. Manejo, mudar de um lugar para o outro, trazer... Da viagem, né? A mudança de alimentação, as pastagens, né? Exatamente, a mudança da alimentação, a mudança da água, do fornecimento de água, né, a mudança das instalações. Então, às vezes, a gente brinca com uma coisa que é ridícula, como, por exemplo, a oferta de água. Tem bicho que não sabe tomar água no coxo, porque da propriedade que ele veio, ele tomava água onde? No riacho, era uma fonte de água corrente, era na sanga, a temperatura da água lá era sempre fresca, aí ele chega na propriedade, o produtor tem oferta de água em coxo. Uma água parada, uma água que é diferente, uma água que tem uma temperatura diferente, às vezes o animal não ingere água. Então são coisas às vezes pequenas que a gente não dá atenção, mas que vão influenciar no comportamento desse animal. Mudança de alimentação, mesma coisa. O animal está numa propriedade acostumado com um tipo de alimentação, com um tipo de forrageira, e ele vem para a tua propriedade, tu coloca ele no confinamento,
ou tu coloca ele numa área de pastagem diferente da que ele estava acostumado. Até ele adaptar, até ele reconhecer, vai demorar. E é nesse período que a gente pode ter o aparecimento das doenças. Então, fazer esse processo de adaptação também é importante, justamente para melhorar a performance do animal e evitar que ele venha ficar doente também. Com certeza.